Saudações rubro-negras, flageniais! Flamengo fecha trimestre com 45 milhões em caixa, investimento de mais de 400 milhões em terrenos e reforços. Hulk! É isso mesmo, galera. O Hulk, ele simplesmente começou a projetar o duelo de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ainda dá para ser campeão no Brasileirão? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Balancete aponta recorde de investimento em 2024, há 3 meses do fim da temporada. O Flamengo apresentou o balancete, pessoal, do terceiro trimestre e é o último do ano, já que o balanço final de 2024 só é fechado em dezembro e divulgado nos primeiros meses de 2025 e mostra um investimento recorde feito em reforços e terrenos. Quanto ainda tem no caixa do clube e o primeiro superávit da temporada. Juntando nas duas janelas e como não pode mais contratar, o Flamengo termina o ano com 8 reforços em um investimento de quase 250 milhões, o maior da história do clube. Somando o pagamento de parcelas e contratações antigas, esse montante sobe para 306 milhões de reais. O clube alega que houve necessidade de aumentar o aporte diante de uma série de lesões que afastaram por longo período jogadores importantes. No caso do Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Vina. O elenco atual está avaliado em 646 milhões de reais. Segundo o balancete, o Flamengo ainda tem a pagar 363,8 milhões referentes à compra de jogadores, sendo 207,6 milhões a curto prazo, próximos 12 meses, e 156,3 milhões a longo prazo, parcelados a partir de outubro de 2025. Em relação às vendas, o clube tem 145,1 milhões a receber, sendo 113,8 milhões no curto prazo e 31,3 milhões no longo no caso, prazo. Pessoal, agora a gente vai fazer uma analogia aqui, pode-se dizer assim, a respeito do porquê o Flamengo, apesar de ser o clube com maior receita e investimento do futebol brasileiro, não consegue descolar dos times com menor investimento. Nós aqui do canal vamos analisar alguns dos fatores que podem explicar essa situação. Primeiro, desempenho em campo. Tantos jogadores estrelados, intensidade baixa e falta de comprometimento. Tá? Segundo, resultados irregulares. Mesmo com um elenco talentoso, o Flamengo tem apresentado desempenho inconsistente em competições. A falta de regularidade levou a resultados ruins, afetando a confiança e a moral do time. Tá? 3. Desfalques e lesões. Tá? Falta de jogadores-chave. O clube tem enfrentado uma série de lesões em jogadores importantes, como o Luiz Araújo, a gente já falou aqui, Vina e Pedro. Isso limita as opções do técnico e compromete a formação tática. Vimos isso agora no jogo contra o Inter, nessa última quinta-feira, onde o Felipe fez somente 2 e morreu com 3 substituições, e ele não tinha realmente tantas opções assim no banco. Tanto é que, para mim, ele colocou alguns jogadores que não correspondeu. Um deles é o que entrou na ponta direita, eu esqueci o nome dele agora, que é da base, com o pessoal que era do Bragantino. E ele entrou em campo e não fez praticamente nada. E ele entrou do lado direito. Talvez, se tivesse um outro ali, a gente não tomaria aquele gol de empate, porque teria voltado mais rápido e poderia até combater ali junto com o Fabrício Bruno aquela
aquele gol do Ener Valencia, tá? Terceiro, bagunça tática na era Tite, né? A falta de um comprometimento tanto com e sem a bola, a insistência do Tite em alguns jogadores e a falta do DNA Flamengo, que é um DNA que hoje nós vemos, né, com Felipe Luiz, foi os motivos que levaram à demissão do técnico e à eliminação da Copa Libertadores da América também, tá? 4. Pressão da torcida e mídia. Expectativas altas. Com o alto investimento, há uma expectativa crescente por resultados imediatos. Essa pressão, tá, pode afetar o desempenho da equipe e tomada de decisões dentro do clube. O que acontece, né? As decisões equivocadas que essa diretoria, né, patética, né, toma em relação ao futebol. Né? São tantas trapalhadas que a gente fica até abismado por que acontece. Quinto, concorrência no futebol brasileiro. Melhora dos rivais. Outros clubes, pessoal, mesmo com menos investimento, apresentam um bom desempenho, aproveitando melhor as suas oportunidades e apresentando um futebol mais organizado. O vídeo Botafogo, Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras, que já vem de longa data, né, pessoal? Esses times, eles, pela organização do clube, passam a competir com o Flamengo, coisa que o Flamengo no futebol não é, né, organizado. Há uma falta, tá, de profissionalismo no departamento de futebol do Flamengo que é inexplicável. Apesar do bom momento financeiro, pessoal, e de um elenco talentoso, isso não se traduz em resultados em campo. A diretoria é paternalista e, quando contrata os técnicos, delega integralmente a gestão aos treinadores. E quando as coisas não saem como o esperado, ao invés de fazer uma cobrança profissional, ainda passa a mão na cabeça dos jogadores, tá? Porque a gente vem falando também aqui no canal. Quando se não tem os resultados esperados, não é só o técnico, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de pensar, não pequeno, mas vamos parar de pensar equivocadamente. Tá? Os jogadores, eles são os principais, tanto para as glórias quanto para as derrotas. Porque são eles que estão em campo. E as decisões tomadas, muitas das vezes, não, a maioria das vezes, são tomadas por eles. Certo? Como venho falando aqui no canal, os jogadores são os principais culpados mesmo pela situação do Flamengo, junto com essa diretoria patética que o clube tem hoje. Por isso, chegamos à conclusão de que esses fatores combinados ajudam a explicar por que o Flamengo, mesmo com um alto faturamento e grandes investimentos, não consegue se distanciar de outros clubes que operam com orçamento menores. Tá? Uma gestão eficiente e jogadores que entendam que todos os nossos adversários vão jogar em todas as partidas contra o Flamengo com uma intensidade máxima, 100%, é para que nossa qualidade técnica se sobressaia, precisamos obrigatoriamente igualar essa intensidade com os nossos adversários. Esse é um ponto essencial e fundamental para que o clube alcance os resultados esperados. Seguimos aqui. Após o Atlético Mineiro conquistar a classificação à final da Libertadores, Hulk já começou a projetar o duelo de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O atacante e capitão do time mineiro falou sobre a importância da equipe suportar a pressão que virá dos rubro-negros nas arquibancadas do Maracanã no próximo domingo, dia 2, no jogo de ida da decisão. Vou abrir aspas aqui para o Hulk agora. Final com 2 jogos. Vamos ter a oportunidade de jogar o primeiro a final importantíssima na nossa casa e diante da nossa torcida. Precisamos e temos que fazer um grande jogo no Maracanã. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Flamengo com a massa apoiando eles. Tem que estar preparado, fecha aspas, para o Hulk. Pessoal, o recado já foi dado, né? E não adianta vir para a coletiva reclamar que o Atlético jogou para empatar ou perder de pouco. É lógico que eles não vão ficar o tempo todo lá atrás, mas com certeza deve vir com um bloco baixo, esperando uma oportunidade de contra-ataque. Vale salientar
que a maioria dos gols que o Flamengo sofreu com o Felipe Luiz no comando vem sendo sofrido justamente de contra-ataque. E se não encontrarmos uma solução em relação aos gols perdidos também, iremos sem vantagem ou com vantagem mínima de um gol para a Arena MRV, que já está até trocando o gramado para o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o nosso Flamengo. Pessoal, se a gente não conseguir acertar, tá, essa defesa, né, esse momento de contra-ataque dos times, e a gente pecou já algumas vezes em não matar jogadas, tá? Não matar jogadas para que a gente não sofra esses contra-ataques, tá? A gente vai passar por dificuldade com o Atlético Mineiro. E tem mais. Se a gente não conseguir arrumar, tá, ajeitar essas finalizações, que a gente vem tendo a oportunidade de fazer gol e a gente não faz, a gente é o dito arame liso, vem falando isso aqui no canal várias vezes, a gente vai acabar perdendo essa final para o Atlético Mineiro. Tá? Isso daí é fundamental para que a gente consiga alcançar os resultados esperados, tá? Isso porque o rubro-negro permaneça, né? Permaneça brigando. Vamos ver agora aqui a mudança de chave para o Brasileirão agora, tá? Falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Isso porque o rubro-negro permanecer na briga pela taça do Campeonato Nacional precisará chegar pelo menos a 75 pontos. Nenhum vice-campeão somou mais que 74 pontos na história dos pontos corridos, com 20 clubes. Para chegar ao número considerado mágico, faltam 18 pontos e 7 jogos. Ou seja, para fechar nesta pontuação, o Fla precisará vencer 7 das 7 partidas restantes. Ele não pode agora mais perder mais nenhum jogo, se quiser brigar por esse título, tá? Além disso, precisaria contar com derrotas consecutivas dos clubes acima, né? No caso do Palmeiras, do Fortaleza e Botafogo, tá? Então é o seguinte, não pode perder mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro e, além disso, tem que torcer para Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, tá? Sofrerem derrotas consecutivas. Agora vamos falar dos próximos jogos aqui no Brasileirão. Cruzeiro, dia 6/11, tá? Fora de casa. Atlético Mineiro, de novo, dia 13/11, só que em casa. Aí depois vem Cuiabá, dia 20/11, fora. Fortaleza, 24/11, fora. Internacional, de novo, só que em casa, né? Dia 1/12. Criciúma, 4/12, fora. E Vitória, 8/12, fecha o Campeonato Brasileiro em casa, tá? Mas é isso aí, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado, Flamengo. Saudações rubro-negras, meus queridos. Até mais!